chamo Eric Mesquita, estamos no canal Plástico e Prático. Hoje vamos falar a respeito de especificações de máquina. Sim, elas estão em inglês, já que se você é do ramo ou está começando agora, já deve ter percebido que é difícil você conseguir essas informações na língua portuguesa. Então, você conhecendo a peça, sabendo o seu nome em português, agora vamos conseguir linkar isso aí na língua inglesa. Isso aí vai facilitar muito o seu dia. Você vai ter muito mais facilidade de trabalho assim, já que se você for partir aí para um Google Tradutor, essas coisas, você vai ver que tem muita diferença. Como são termos técnicos, você não consegue essas informações assim tão fácil, tá bom? Então, antes de começar o vídeo, aquele seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos ter uma sequência muito grande de vídeos, tá bom? Bora lá entender um pouquinho a respeito dessas especificações e o que significa cada uma delas, tá bom? Vamos começar falando aqui, ó, do sistema de fechamento aqui, ó. Conforme foi dito no vídeo passado, Clamping Unit. Vamos começar falando de quem? Clamping Force. Clamping Force é essa força de fechamento aplicada sobre o molde, tá bom? Aqui tem até uma definiçãozinha dela, vamos ver se a gente consegue ler. Clamping force refers to the force applied to a mold by the clamping unit of an injection mold machine in order to keep the mold closed. This force must oppose the separating force caused by the injection of molding plastic into the mold. E o que significa isso? Significa que ela tem que resistir à abertura do molde. Ela não pode deixar o molde abrir enquanto você injeta o material dentro do molde. Isso aí. Teve um pleonasmo aí, mas a gente vai fingir que não ouviu. Então ela faz o trabalho de impedir que o molde abra enquanto você insere material plástico fundido dentro do molde sob velocidade e pressão, tá bom? Ela que segura o molde ali paradinho, porque senão ele abriria. Você coloca o material aí sobre condições meio severas dentro do molde. Parece que não? Eu que não queria estar na frente. Toggle Stroke é o curso do sistema de articulação. Ou seja, ele é quem faz esse travamento e destravamento do molde, tá? E ele tem um curso de atuação, tá? Então, vamos entender o que é esse cara aqui, ó. Você vê que ele tem um cilindro acoplado aqui, ó, no centro. Pelo menos para esse modelo. Existem outros modelos de articulação, tá bom? Esse cilindro ele vai recuar. Essas articulações, elas vão se movimentar, tá? E vai puxar todo esse conjunto para trás. É esse movimento aí que define aqui, ó, o curso do sistema de travamento aqui, ó, do Toggle Stroke, tá? É o curso que esse cara aqui, ó, consegue movimentar essa placa, tá bom? Então, será que isso tem relação com o restante das especificações? Vamos ver já já. Só entende que esse cara, ele puxa todo esse conjunto, ó. Estamos aqui com o sistema de extração e a placa móvel, tá? Então, ele puxa e avança. Beleza. Vamos entender já já. Vai ficar mais claro. Minimum Mold Height. Aqui, ó, Mold Height é a altura de molde, tá? Mínimo Mold Height. Então, é a altura mínima de molde. Ou seja, é o menor molde que essa máquina comporta no sentido da altura de molde, que é considerada a distância entre a placa fixa e a placa móvel. Ou seja, quando o molde está colocado nela, a altura mínima de molde é o menor molde que cabe entre esse vão, pois a altura de molde ela é referente ao curso de fechamento, tá bom? Você olha assim, ó, em direção à abertura e fechamento do molde, é nessa relação que você tem a altura de molde, tá bom? Então, o menor molde aqui, ó, nesse sentido, 150 milímetros. E o maior, Max Mold Height,
ele tem que ter 370 milímetros. Ou seja, qualquer coisa maior ou menor do que 150 ou 370 milímetros, a máquina não consegue aplicar a força de fechamento. Um molde menor, porque ela vai chegar no seu limite máximo aqui de avanço com todo o sistema de travamento acionado e não vai nem conseguir facear o molde, pois já acabou seu curso. Se o molde é maior, ela não consegue finalizar o seu movimento e aí não consegue aplicar a força de fechamento, tá bom? Max Mold Opening Stroke, ou seja, o máximo de abertura que essa máquina consegue realizando o seu acionamento do sistema de travamento. Ou seja, quanto essa máquina aqui consegue abrir e ainda realizar o seu travamento de molde, tá bom? Ou seja, vamos imaginar o seguinte, 370 é sua altura máxima, certo? 270 é o seu curso de movimento aqui do sistema de travamento. Quanto que dá isso aí? 570 mais 70, 640. Ou seja, sua altura máxima está relacionada com o seu tamanho máximo de molde que ela aceita, mais o seu curso de movimento do sistema de travamento, tá? Deu para relacionar agora? A altura máxima mais o seu movimento de travamento. Imagine que esse cara aqui, ó, ele recua e avança, recua e avança. Ele recua em 270 milímetros e avança em 270. Sua altura máxima, 370 milímetros, tá bom? Space between bars. Oh, sorry. Deixa eu ver. Space between tie bars. Tá? É o espaço entre colunas. Aqui nós temos na horizontal e vertical, tá? Ou seja, aqui, ó, na vertical, temos 370 milímetros de espaço entre essa coluna e, deixa eu ver, daqui, essa coluna. Na horizontal, temos esse espaço, 320. Ou seja, existem diferenças. Algumas máquinas, elas têm um espaço equalizado. Então, mesmo que você tiver aqui, você vai ter aqui. Tá bom? Essa é um pouquinho diferente. Ou seja, os seus moldes, eles têm que estar abaixo dessas dimensões, geralmente, tá bom? Existem exceções, mas aí já não são aquelas exceções que deveriam existir, tá? Mas a gente faz porque a necessidade obriga. Minimum Mold Dimension. O que é isso aí? Olha só. A gente já viu que a altura mínima do molde, a altura relacionada à linha de fechamento aqui, ó, é 150. Só que aqui ele dá dimensões diferentes. Por quê? Aqui ele está se referindo à sua largura e comprimento do molde. Nesse caso, o comprimento, ele é, vamos usar aqui, ó, essas referências. O comprimento, ele é vertical, do solo para cima, e a largura é a lateral, tá? Em relação a um lado da máquina e outro. Beleza. Por que ele te dá as dimensões mínimas? Porque se você colocar um molde muito pequeno aqui, ó, você não vai nem conseguir fixar direito, porque existe um limite aqui, ó, da posição dos parafusos para fixação. Mas suponhamos que você consiga fixá-lo. Você pode acabar danificando essas placas. Por quê? Porque toda a pressão, toda a força aqui vai estar aplicada somente no centro. Você pode deformar essas placas, trincar. Você pode fazer uma série de coisas para perder sua máquina aí, ou no mínimo ter uma manutenção muito pesada. Não é o ideal, tá? Além de você ter que controlar sempre a sua tonelagem aplicada aqui, porque
Muita gente vai lá e coloca, por exemplo, a máquina de 600 newtons, kilonewtons, tá? Então, se for olhar, é uma máquina de 60 toneladas. Geralmente o cara vai e coloca a tonelagem máxima. Então, se você tem um molde muito pequeno para sua máquina, cara, se tiver abaixo da especificação, cuidado. E se você é obrigado a fazer isso, use a tonelagem menor possível. Ou seja, use o menor o esforço para a placa. Tá bom? Eu me enrolei um pouquinho aqui, mas vamos começar de novo. Use a menor tonelagem possível para o molde que você for utilizar aqui e esteja dentro das especificações mínimas, tá? É lógico que você não vai fazer isso, mas pelo menos use a menor tonelagem, que aí você vai evitar que sua máquina se quebre. Ejector Stroke. Esse aqui é simples, é o curso de extração, tá? É o quanto você vai conseguir extrair sua peça de dentro do molde. Ele é importante porque suponha que ele tem, sua peça aí tem 80 milímetros de profundidade. E aí o seu sistema de extração tem 50 milímetros de curso. Você não vai conseguir tirar a peça. É muito importante que você avalie esse ponto antes de escolher a máquina e o molde que vão rodar neles, tá bom? O curso de extração às vezes limita tudo. Você tem tudo dentro. E o seu curso de extração não é suficiente, então esquece, já era. E aqui, Ejector Force é a força que você vai fazer para extrair sua peça, tá bom? Geralmente em kilonewtons também. E esse aí eu acho que é o parâmetro mais tranquilo porque ninguém olha, tá? Mas esse aqui, ó, o curso de extração é muito importante, tá bom? Então, só para resumir, força de fechamento, força que evita que o molde se abra no momento da injeção. Toggle strokes, aqui ó, todo o nosso sistema de articulação, tá? Existem outros sistemas, tá? Mas hoje a gente está olhando aqui, ó, sistema articulado, altura mínima de molde, altura máxima de molde, tá bom? Tudo isso é regulável, tá, gente? Então, se eu estou com o meu molde na altura mínima e preciso colocar o molde na altura máxima, eu vou puxar essa placa para cá através do sistema de altura de molde que fica aqui atrás na placa de ancoragem, tá bom? A abertura máxima do molde é minha altura máxima, mais o curso que eu tenho para articular e desarticular aqui, ó, todo o sistema de travamento. Beleza? Espaço entre colunas, espaço que eu tenho para colocar o molde. Viu que a especificação ela vem com a altura mínima, ou melhor, com a dimensão mínima do molde, mas não vem com a máxima. Por quê? Se eu colocar um molde mais comprido aqui, ou mais largo, dentro das condições de altura máxima e mínima de molde, e eu conseguir fixá-lo sem problemas, eu vou poder produzir tranquilamente. Desde que... Onde está? Desde que minhas cavidades estejam aqui dentro, tá bom? Elas não... a cavidade em si, ela não pode estar para fora, tá? Do espaço entre colunas. Porque senão aí sim você vai ter probleminhas de fechamento e rebarbas nessas partes, tá? Pois vão estar fora aqui, ó, da área principal de atuação aqui, ó, da força de fechamento, tá bom? Então, pessoal, esses aí são travei. Esses aí são as especificações. Nossa, ficou horrível também. Essas aí são as especificações de máquina que eu queria lhes passar a respeito do sistema de travamento, tá bom? Eu não vou editar nada desse vídeo, eu vou mandá-lo do jeito que saiu, pois estamos sem tempo e não estamos aqui para fazer coisinhas bonitinhas, e sim explicar sobre máquinas, materiais e processos, tá bom? Gente, agradeço muito aí o apoio de vocês. Nos vemos nos próximos vídeos e até mais. Obrigado!